eu sou Elisângela Moura Coser, especialista em estética avançada e dermatológica e cliente da Fattori Contabilidade há mais de uma década. Hoje eu estou aqui com o Vanderly, um dos analistas da Fattori, para esclarecer algumas dúvidas fiscais, porque essa não é a minha especialidade. É ele quem me orienta e me acompanha nessa caminhada. Vamos esclarecer alguns pontos importantes que impactam diretamente empresas e prestadores de serviços. Vamos entrar no assunto notas fiscais nacional. Como irá funcionar as emissões dessas notas fiscais que antes eram emitidas pelo município? As notas fiscais agora elas vão ser emitidas através de um portal nacional, né? Então, isso é uma forma do governo ter um controle maior sobre as prestações de serviços fora daquele município, né? Então, todas as prefeituras, na verdade, elas vão ter que se adequar ao emissor nacional. Antes era emitido pelo próprio portal do município e agora essas emissões deverão ser feitas dentro do portal nacional. Embora alguns municípios ainda não se adequaram ao emissor nacional, teremos um momento onde todos vão ter que se adequar, né? Então ainda está sob responsabilidade de alguns municípios, mas em sua maioria eles já se adequaram ao emissor nacional, que é por onde agora os contribuintes deverão emitir ali as suas novas notas fiscais, começando com uma nova numeração, né? Encerra aquela numeração que seguia do município e começa uma nova numeração, né? Vanderly, tem algum motivo específico para essas mudanças? Tem sim. É para que a União ela tenha um controle maior sobre essas emissões e um exemplo clássico, né? A sua empresa hoje ela está sediada em Vitória. Se você for prestar um serviço em São Paulo, né, você deverá pagar esse imposto lá em São Paulo. É o que alguns especialistas também estão chamando da nova lei do consumo, né? O serviço será devido no local, no município onde ele é prestado. Vamos conversar sobre o Simples Nacional. Vanderly, quais são as regras para as empresas aderirem ao Simples Nacional? Como se trata de um benefício fiscal do governo federal, existem várias regras para que essas empresas possam aderir a esse benefício, né? Uma das regras mais importantes é a questão das atividades, né? Essas empresas elas não podem ter as atividades que elas praticam vedadas ao ingresso deste regime tributário. Se tiver alguma atividade vedada, ela não vai conseguir aí, usufruir desse benefício, né? Temos outras regrinhas também, como a participação societária do sócio em outras empresas do mesmo regime, né? Então, a gente tem que analisar muito bem essas vedações antes de poder solicitar o ingresso de uma determinada empresa nesse regime tributário. Vanderly, quando a empresa é excluída do Simples Nacional, ela pode retornar? Sim, inclusive nesse período de janeiro de 2026, é o período onde as empresas que foram excluídas em dezembro de 25, é o período que elas vão retornar, que elas podem retornar para esse regime. Então acontece da seguinte forma, né? A gente faz uma nova opção porque ela já foi excluída em 31/12/2025. Então a gente faz uma nova opção, a Receita Federal vai analisar se aqueles débitos, né, que são um dos principais fatores que levam à exclusão dessas empresas do Simples Nacional, se aqueles débitos já foram quitados. Caso esses débitos não sejam quitados, o empresário ele tem até o último dia útil de janeiro para poder quitar esses débitos. Mas lembrando o seguinte, que aqui na Fattori a gente sempre orienta que os empresários quitem esses débitos no máximo até o dia 20 de janeiro, para a gente poder ter esse tempo de 10 dias para a Receita computar aquele pagamento e dar baixa ali. Então a gente faz o acompanhamento do pedido de um novo ingresso
ao regime tributário do Simples Nacional, e a empresa, uma vez que já pagou, está tudo certinho, ela consegue retornar para o Simples Nacional retroativo a 1/1 de 2026, que seria este ano agora que a gente está. E Vanderlei, quais são os principais motivos das exclusões? Um dos principais motivos que levam as empresas a serem excluídas são os débitos fiscais, né? Tanto na Receita Federal, na Procuradoria-Geral da Fazenda, nos municípios e nos estados. Mas também tem uma coisa muito importante que pode levar a sua empresa a ser excluída, que é quando você vai fazer uma alteração de atividade da sua empresa e você não observa que ali tem uma atividade vedada. Isso ocorre bastante, né? Então a gente precisa ter essa diligência de estar verificando se aquela atividade ela é vedada ao ingresso. Por quê? Se você está no regime do Simples, inclui uma atividade vedada, automaticamente a Receita vai excluir a sua empresa desse regime tributário, que é o Simples Nacional. Esse foi o nosso bate-papo com um dos analistas da Fattori, o Vanderlei. Obrigada por trazer tantas informações que são tão importantes para nós empresários e prestadores de serviço. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Conheça o Instagram da Fattori Contabilidade, @Fattori_Contábil. E conheça também o consultório Doutora Elisângela Coser, @Doutora Elisângela Coser.